Tudo bem com vocês? Venceram ontem as atividades? Tinha bastante atividade? A prof está colocando um pouquinho mais de atividade para nós terminarmos a apostila, né? Que nós somos bem lentos na nossa apostila. Hoje, quarta-feira, dia 9, de setembro, nós vamos ter a disciplina de matemática. Então, na apostila de matemática, vocês vão pegar na página 79, nós vamos continuar estudando as retas, vamos também as localizações, vamos estudar polígonos, cálculo de perímetro e a simetria, tá? Então, nós vamos hoje rever esse assunto. Então, por favor, peguem a apostila na página 79. Então, aqui na página 79, vocês estão vendo o subtítulo ali, retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Nós já estudamos na nossa última aula de matemática, Então, nós vamos rever isso daí e vamos dar continuidade aos outros conteúdos. Agora, a prof vai fechar a câmera para poder nós fazermos as leituras e as comparações. Então, a vista aérea, lá de cima, de ruas e avenidas lembram retas que podem não se cruzar. Observe algumas ruas de Teresina, no estado do Piauí. Então, aí nós estamos visualizando, uma das ruas, as ruas, de Piauí. Então, nós temos a Avenida Jockey Club, que está paralela à Avenida Vilmari. Então, essas são paralelas, Tá aqui, Avenida Jockey Club e Avenida Vilmari. Então, essas são paralelas. Nunca elas vão se cruzarem. Mesmo que tenha seu comprimento prolongado, uma com mais quilômetros, outras com menos, elas nunca vão se cruzar. Então, a Avenida Vilmari e a Rua Vereador Luiz Vasconcelos, elas são concorrentes. Então, vamos pegar aqui a Avenida Vilmari, que é essa avenida aqui, e vamos ver que ela está concorrente ao Vereador Luiz, onde nós temos aqui o Vereador Luiz, Então, é essa aqui, Então, elas são concorrentes, pois se encontram em um ponto chamado por interseção. Então, elas se encontram aqui, certo? É o encontro delas, elas se cruzam ali, certo? Algumas retas concorrentes também podem ser classificadas como retas perpendiculares, quando formam um ângulo reto entre si. Então, conforme nós podemos ver que se elas vão fazer aqui um ângulo reto na posição delas. Logo embaixo, vocês vão ter os 3 tipos de reta. A reta paralela, que nunca se cruzam, que é essa aqui. As retas concorrentes, que elas se cruzam e tem um ângulo menor, maior, de 90 graus ali, uma interseção. E as retas perpendiculares, que elas se cruzam e formam um ângulo reto. Então, aqui formou-se 4 ângulos retos. Aqui os ângulos são diferenciados, não são retos. Podem ser maior que 90 graus. Então, aí são os 3 tipos de retas. Retas paralelas, retas concorrentes que se cruzam e formam ângulos maiores de 90 graus. E retas perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus. Então, para vocês memorizarem. Vamos para a próxima página. Página 80. Na página 80, no print da professora não apareceu aqui o letreiro lá em cima das figuras. Pegam na apostila de vocês. Quando 2 pessoas caminham ao longo da mesma rua ou em ruas paralelas, dizemos que elas estão caminhando na mesma direção. Caminhando na mesma direção, 2 pessoas podem estar no mesmo sentido ou no sentido oposto. Então, vocês observem aqui, nessa figura 1 aqui. Pessoas caminhando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, vocês visualizam lá a escola,
né? A rua da escola, N Pepino, e a BR. Então, ambos estão indo em direção ao mercado. Então, na mesma direção, nas ruas paralelas. E essas ruas paralelas também pode ser o oposto. Um vai lá para o supermercado e o outro vai para a igreja. São exemplos. Então, caminham na mesma direção em sentido oposto. Localização e deslocamentos. Para se refletir a trajetos, podemos usar diferentes representações gráficas, como plantas baixas, malhas quadriculadas e croquis de mapas. Veja a seguir exemplos dessas representações. Então, aqui embaixo, nós vamos ter um exemplo de uma planta baixa, né? Planta baixa de uma escola, de uma casa, de um supermercado, de um shopping, né? É a divisão que tem lá dentro. Então, vamos lá. Planta baixa. Vilma e seus pais foram conhecer a cidade de Brasília e se hospedaram no Hotel Edros. Observe, então vamos observar, né, essa planta. Então vamos observar essa planta aqui, né? Vamos pegar o lapisinho aqui. Então essa planta, vamos observar aqui, é lá de Brasília, o Hotel Edros. Então vamos observar a planta baixa do hotel. Então aqui nós temos o quarto 1, aqui a cozinha, aqui nós temos o quarto 3, o quarto 5, o quarto 7, aqui o quarto 2, o 4, o 6 e o 8, né? Tem os quartos com os seus respectivos banheiros ali. Ao chegar no Hotel Edros, Vilma e seus pais passaram no balcão da recepção para fazer o check-in. Então, quando você vai no hotel, se hospedar, né, você tem que chegar no balcão e fazer o check-in, ou fazer mesmo pela internet. Receberam a chave do quarto 7. Vamos observar como a recepcionista explicou a localização do quarto para eles. Então, vamos lá. Aonde que está aqui, nessa planta, o quarto 7? É aqui, né? Aqui é o quarto 7. Então, a recepcionista está aqui. Então, ela vai explicar que sentido que eles vão tomar, né, nessa linha paralela, nesse corredor, para chegar aqui no quarto 7. Beleza? Então, vamos dar continuidade na página 81. Como que ele vai falar? Como que ela falou, né, recepcionista, para chegar até o quarto? Siga o corredor à sua direita e o terceiro quarto à sua esquerda. Converse com os seus colegas, com a sua família, né, a respeito da seguinte questão: por que a recepcionista usou a palavra sua para dizer, siga o corredor à sua direita? É o terceiro quanto à sua esquerda. Quais referências a recepcionista também poderia ter usado para explicar a localização do quarto, depois de mencionar que ele está no corredor à direita dos hóspedes? Então, os hóspedes são quem? São as pessoas que se hospedam lá no hotel. Então, aqui a recepcionista usou essa fala, né? Mas que outro? Vamos voltar aqui. Que outra ação ela poderia utilizar aqui, a recepcionista? Ela poderia dizer o quê? Que eles poderiam pegar o corredor, o último quarto, à esquerda também, não é? Também não seria uma forma de localização? Corredor reto, último quarto do lado esquerdo. Também seria uma outra localização, uma outra forma de informar qual é o quarto que eles iriam. A malha quadriculada. Então, lá nós tínhamos uma planta baixa. Aqui nós vamos ver o que é a malha quadriculada. Então, aqui nós temos um quadrado, né? Vamos ver se ele é quadrado mesmo. Olha, tem 8 de altura e quadrinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele não é um quadrado. Ele é um retângulo. Aqui tem 8 e aqui tem 12, né? Ó, A, B, C, D, E.
FGHIJK. Então, não é um quadrado, não. Os quadradinhos de divisão são quadradinhos, mas a figura em si, né, ela é tomada por 8 quadrinhos de altura. Esse. Então, aqui está ele foi nessa rua, aqui 2 quarteirões, aqui vai estar o museu, né? Então, o museu vai estar aqui, ó, onde está marcado aqui, ó, nessa divisória, Museu de Ciências Naturais. O museu está à direita, né? Está acima aqui, ó. Andou 2 quarteirões, está acima, à direita. As palavras e o texto, então, vamos ver o que quer dizer o significado de quarteirões. Então, quarteirão, ou quarteirões, ou quarteirão de um lote, todo município, toda rua tem um quarteirão. É uma área de espaço urbano, cercada por 4 ruas, né? Tem quarteirões aí que são de 100 metros, ou de 200, o Sinop está bem variado aí os tamanhos dos quarteirões. Então, vai ser, né, a ação de cruzar ali. E aqui abaixo na atividade 8, trace e descreva outro trajeto que Renato pode fazer para chegar até o Museu de Ciências Naturais. Depois compare os 2 trajetos e responda qual é o trajeto mais curto. Então agora vocês vão usar o posicionamento de vocês, ó. Aqui ele usou esse que nós fizemos ali. Que outro quarteirão ele pode utilizar? Ele não pode vir aqui direto, subir por aqui? Qual vai ser mais longo? Qual vai ser mais perto? Tá? Então, vocês vão fazer essa nova propósito aqui e vão colocar aqui, dissertar, vão escrever. Qual é o que vocês, né? Se ele vai continuar vindo, vai subir em qual rua, vai andar quantas quadras, se vai ser mais perto ou mais longo. Daí eu quero que vocês escrevam aqui, né? Certinho esse posicionamento, se vocês acharem diferente. Agora vamos para a página 83. Vamos ver o que é polígono. O que será que quer dizer essa palavra polígonos? Polígonos, nós já vimos que nós temos traços, que nós temos retas. Agora vamos ver o que são polígonos. Então, observe o correto na Praça Joaquim Nabuco, localizada no centro da cidade de Paudalho, em Pernambuco. Praça Joaquim Nabuco, Paudalho, Pernambuco. A vista superior desse correto lembra um polígono. Veja, então, se nós vamos olhar, né, a visão, então você vai ver que é um polígono. Então aqui nós temos a vista superior aqui, ó. Né? Se você for olhar esse telhado aqui, ó, ele também é um polígono, ó. É uma figura geométrica. Então vamos ver certinho. Qual polígono o contorno da vista superior do correto lembra? Então olha bem. Então nós vamos... Nos polígonos, eles têm vários lados. O quadrado tem 4 lados, o triângulo tem 3, o retângulo tem 4, o pentágono tem 5, o hexágono tem 6. Daí nós vamos visualizar. Vamos ver aqui, ó, que isso aqui tá lembrando ali o telhado daquele que ele chama de correto, né? Que é um espaço que tem ali, nessa praça. Vamos ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ó, 8 lados tem essa estrutura aqui em cima, ó, desse telhado. 8 lados, é um polígono de 8 lados. Como será que ele se chama? Octógono. 8 lados são octó. O Czinho mais feio. Octó, tem acento, gono. Tem um acento aqui no tó. Octógono, tá? Que é um C. Então, 8 lados é o octógono. Vamos continuar. Logo abaixo, a palavra polígono. Então, nós estamos aqui. A palavra polígono significa muitos ângulos, né? Significa muitos ângulos, pois ele possui vários ângulos internos. Cada ângulo interno é um polígono. É formado por 2 lados consecutivos. Então, se nós formos olhar aqui, ó, né? Isso aqui tudo formou ângulos, ó. Temos 8 ângulos aqui. E aqui embaixo nós temos uma figura de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 6. Então, né? É um outro polígono de 6 lados. Então, vamos ver. Ó, tem o lado, os lados e tem a vértice, que formam o ângulo. Então, vamos mudar para a página seguinte e vamos ver certinho, né? Esse polígono de 6 lados, quantos ângulos ele tem, né? Vamos colocar, tem quantos ângulos? Vamos apagar aqui para a gente visualizar melhor. Tem quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ele tem 6 lados. Aqui tinha 8 lados, tem 8 ângulos. Aqui tem 6 lados, tem 6 ângulos. Então, o ângulo é o encontro, né, dos lados consecutivos. Eles se encontram e formam os ângulos. Vamos para a página 84. Aqui na atividade 10. Nós temos triângulos em vermelhos aí. Observe alguns exemplos de polígonos e conheça o significado de seus nomes. Em seguida, complete as informações seguindo o exemplo. A palavra triângulo significa 3 ângulos. Então, nós temos 3 tipos de triângulos aqui. Dos 3 lados iguais, formam 3 ângulos. Nós temos aqui de 2 lados iguais e um diferente. E aqui nós temos de 3 lados diferentes. São polígonos. Então, tem 3 lados, tem 3 vértices e tem 3 ângulos, independente da posição e do tamanho que eles estão. Então, triângulo são 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Vértices são os encontros aqui, né? Para formar os ângulos. Logo embaixo, nós vamos ter figuras quadriláteras. Quadrilátero. Tá? Então, esse aqui, ó, tem quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. Mas são lados, esse lado é desse tamanho e esse é menor, então é chamado de retângulo. Aqui nós temos um outro quadrilátero, que é um losango. E aqui nós temos um quadrado, que são os 4 lados iguais. Mas eles têm nomes diferentes, mas eles têm mesma quantidade de lados, de vértices e de ângulos. Então, todos têm o quê? Todos têm 4, né? 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Vamos para o próximo. A palavra pentágono. Pentágono tem 5 lados. Então, aqui nós temos estilo uma bandeirinha, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Então, se tem 5, né? Pentágono tem 5 lados, independente se são lados diferentes ou iguais, então vão ter 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos. Então, os polígonos, eles têm tantos lados, tantos vértices e tantos ângulos. Vamos para a página 85. Nós continuamos vendo os polígonos ali, as figuras.
A palavra hexágono significa 6 lados. Então, 6 lados, vamos ter. Então, vocês contam, né? Que aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo que ele tenha informação diferenciadas. Ficou meio feio, se a professora tirar o lápis aqui. Então, vocês vão só observar que tem 6, aqui tem 6. Mesmo que eles são em formato diferenciado. Então, se tem 6 lados, vão ter 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. É o hexágono. Aqui embaixo nós temos o heptágono. Quantos lados vai ter? 7. Então, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Se tem 7 lados, vai ter 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. No terceiro ano, vimos a classificação de ângulos quadriláteros. Observe os quadriláteros a seguir. Então, quadriláteros são ângulos retos, onde nós temos ângulos de 90 graus. São todos ângulos retos nos quadriláteros. E nessas daqui a gente vai ter ângulos diferenciados, mais aberto, mais fechado, né? Então, qual nome damos a esse quadrilátero? Então, ó, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Se ele tem 2 lados iguais e 2 diferentes, ele vai ser o retângulo, não vai ser retângulo? Então, qual é o nome dado a esse quadrilátero? Retângulo. 12. Esse nome está relacionado com a principal característica dessas figuras geométricas. Explique por quê. Então, olha bem. Está relacionado ao nome. Se é um retângulo, quais as características do retângulo? Ele possui 4 ângulos, né? 4 ângulos reto. Então, aqui embaixo você vai colocar. Esse nome está relacionado com a principal característica dessa figura geométrica. Explico por quê. Por quê? Porque tem 4 ângulos retos, que possuem 4 ângulos retos. Então, retângulo possui todos os ângulos retos. Por isso é chamado de retângulo. Se fosse um quadrado, também teria 4 ângulos retos, seria chamado de quadrados. Só que o quadrado tem os 4 lados iguais. Aqui não, o retângulo são 2 lados maiores, ó, e 2 lados menores, mas eles possuem ângulos retos. Então, por que ele recebe o nome de retângulo? Porque ele tem 4 ângulos retos. Vamos para a próxima página. Perímetro. Então, aqui nós vamos ver agora o estudo de perímetro. Então, até agora nós vimos o que são polígonos, as figuras geométricas, o encontro das vértices que formam os ângulos. Agora, perímetro é um cálculo. Perímetro é cálculo que nós vamos ter que aprender. Então, no terceiro ano, nós vimos o que era perímetro. É a medida do comprimento do contorno de uma figura. Então, é a medida, né? Nós vamos somar, o que nós vamos fazer? Então, vamos observar. Aqui nós temos um triângulo, ó. Vamos pegar o lápis. É um triângulo, ó. Mais triângulo mais feio, ó. Não tem como eu passar a régua aqui em cima, ó. Triângulo. É um triângulo. Com 3 lados diferentes. Né? 3 lados diferentes. Então, vamos lá, ó. É um triângulo com 3 lados diferentes. Por que os lados são diferentes? Porque aqui a base tem 3 centímetros, a lateral tem 5 e essa lateral tem 4. Aqui ele formou ângulos menor que 90 graus e aqui ele formou ângulos de 90 graus. Tá vendo? Só que o perímetro é a soma dos lados. Então, vamos ver como que nós vamos fazer isso, a soma dos lados. Então, nós vamos pegar o quê? Os lados. Então, nós temos aqui, ó, 4 mais 5 mais 3. Então, esse é o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. 4 mais 5, 9.
9 mais 3, 12. Então, vai ter 12 centímetros. O cm é a abreviação de centímetros. Então, tem que fazer o cálculo aqui, ó. Perímetro é a soma dos lados dos polígonos. Aqui nós temos outro retângulo, ó. Por que retângulo? Porque aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 2, aqui tem 2. Então, são 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Então, vocês vão somar os 4 lados agora. 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, vai dar também 12 centímetros. Lembrando que tem que pôr a abreviação de centímetros, cm. E logo abaixo, nós temos uma figura de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 lados, né? Nós já vimos na anterior que é heptágono. 7 lados é uma figura heptágono, que são os lados diferenciados também. E aqui nós temos os ângulos deles ali. Então, você vai ter que somar o quê? Vamos ter que somar os 7. 10 mais 15, mais 10, mais 10, mais 20, mais 10 e mais 15. Vai dar o perímetro. Então, perímetro é a soma dos lados dos polígonos, das figuras que nós estamos estudando. Qual é o perímetro de um hexágono que tem todos os lados medindo 2 centímetros? Ó, o hexágono, uma figura do quê? Uma figura de quantos? O hexágono. O hexágono é de 6 lados, não é? Então, o hexágono é de 6 lados. Se os 6 lados todos têm 2 centímetros, vai ficar o quê? 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Eu vou somar o 2 6 vezes. Ou eu posso multiplicar. 6 lados, o hexágono é 6 lados. 6 vezes 2 dá quanto? Então, eu posso fazer a adição ou eu posso fazer a multiplicação. Por que aqui eu posso fazer a multiplicação? Porque qual é o perímetro de um hexágono que tem todos os lados 2 centímetros? Então, a figura do hexágono, ela vai ter todo o mesmo tamanhozinho, certinho. Os 6 lados iguaizinhos. Então, eu posso multiplicar também. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas vão ouvindo a professora e vão analisando a apostila. Tudo bem? Então, hexágono é de 6 lados, né? Porque o heptágono é de 7. Então, vamos lá. Logo embaixo aqui, nós temos aqui, na mesma folha ainda, a área de polígonos. A cidade de São Luís, capital do Maranhão, é também conhecida como Cidade dos Azulejos. Renata viajou para conhecer essa cidade e visitou o seu centro histórico. Na parede de uma construção, ela observou os seguintes azulejos. Então, né, nós estamos viajando, né, para o sul, para o norte. Então, agora nós estamos no Maranhão. E lá é a cidade dos azulejos. Vamos para a página 87 e verificar essa malha aqui também, né? Porque nós estamos vendo ali vários azulejos, não é isso? Então, quando tem os azulejinhos, os quadradinhos, nós chamamos de malha, né? Então, observem aqui essa malha, esses azulejos aqui depositados. Ao contar a quantidade de azulejos na parede, Renata obteve a quantidade de azulejos que cobriam a área dessa parede, isto é, a medida da sua superfície. Nesse caso, Renata tomou como unidade de medida de superfície cada azulejo e concluiu que a área da parede era de 50 azulejos. Então, né? Porque ó, vai ter quantos azulejos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de altura e de largura. 1, 2, 3, 4, 3, 4, não quer ficar vermelho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, aqui ficou 10, né? E aqui ficou 5. Então, a área agora, né? O perímetro é a soma dos lados. Vamos ver como que estuda a área agora. Então, o cálculo da área é lado vezes altura, ou altura vezes lado, que na multiplicação não muda. Então, se tem 10 de largura vezes 5 de altura, vai dar 50. Então, a área é a multiplicação do lado vezes a altura, ou da altura vezes o lado. Tá? Então, a regrinha que nós usamos para calcular é, né, então, é a multiplicação, a altura, que é o A, vezes a largura. Então, 10 vezes 5, deu 50. Depois observou uma mureta em frente a uma casa e calculou a área também. Então, vamos ver quantos tem nessa mureta. 1, 2, 3, 4. 4 de altura. 4. Deixa eu apagar aqui para ficar menos. Então, aqui ficou 4, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9 de largura. Então, vai ser 9 vezes 4, que é 36. Ou 4 vezes 9, que é 36. Nós sabemos que na multiplicação, um vezes o outro e o outro vezes ele vai dar o mesmo resultado. Então, aqui deu 36 de área. Vamos ver o que o autor pede aqui na questão 15. Utilizando o mesmo raciocínio de Renata, podemos afirmar que a área da mureta é de... A professora já fez o cálculo. Altura vezes a largura, quantidade de quadrinhos nessas malhas aí. Então, já está prontinho, né? Só memorizar aí e fazer. Vamos agora para a página 88. Aqui nós temos as figuras A e a figura B. Então, a figura A, né? Nós temos quantos lados nessa figura aqui, ó? É uma malha quadriculada, né? Onde foram ligados os pontos e formou, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexágono. A figura A é um hexágono. E a B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono, né? Então, aqui nós temos 6 lados e aqui nós temos 7 lados. A figura que está aqui no interior dessa malha, desse quadriculado. Considerando o quadrado da malha como unidade de medidas de superfície, podemos determinar a área dessas figuras. Observe que, para contar a quantidade de quadrados que recobre as figuras, é necessário juntar duas metades de quadrado para contabilizar um único quadrado. Então, agora nós vamos fazer uma análise, né? Porque tem uns que estão com os quadrados inteiros, os outros são quadrados não inteiros. Se você for olhar aqui, ó, esse quadrado aqui é só metade, não é um quadrado inteiro. Esse aqui também é só metade, né? Aqui também é só metade, metade, metade. Aqui é quadrado inteiro, ó, né? Então, a gente vai observar agora. Então, vocês vão ver aqui não, aqui nesse amarelo, ó, aqui é inteiro, ó. Agora aqui não é, aqui é metade. É isso que nós vamos observar agora. Então, vamos ver a linha do raciocínio aqui do nosso autor. Então, se é metade, né, com mais metade vai dar um inteiro, não vai? Então, eu tenho que fazer esse cálculo aí. Como a figura A possui 7 quadrados inteiros, vamos ver se tem 7 quadrados inteiros mesmo. Vamos contar? A figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 7 quadrados inteiros. E duas metades, a metade é essa e essa. Então, de quadrado, a área total dessa figura corresponde a 8 quadrados, né? Porque, ó, 7 meio mais meio vai dar 1. Então, são 8 quadrados.
Agora vamos completar a frase. A figura B possui quantos quadrados? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados? Possui 5? Porque é o quadrado inteirinho, certinho. Tem 5? 5 quadrados inteiros. E quantos meios? Vamos riscar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 meios. 6 metades. Então, a área total dessa figura corresponde ao quê? Então, nós temos 5 quadrados inteiros. Os 6 meios vai dar quanto? Vai dar 3? Então, quanto que vai dar? Quantos quadrados tem? Pensa bem. Analisa ali os quadrados inteiros e as metades. Então, dessa maneira, as figuras A e B possuem formas diferentes, mas áreas iguais. Então, ambas, vão ter a mesma quantidade de áreas, de quantidade de quadradinhos inteiros e de soma de meio mais meio. Agora, vamos para a próxima página. Simetria. Simetria é um cálculo matemático que, se nós estivéssemos na sala, nós íamos pegar numa folha de sulfite, íamos dobrar ela ao meio, depois nós íamos fazer a parte diagonal, para ver certinho a simetria, a metade. Vamos ver essas imagens que o autor colocou para nós aí, então. Aqui, nessa sombra aqui, se nós formos olhar essa sombra aqui, ela é lá no Rio de Janeiro. É o Cristo Redentor. E aqui a igreja também da Candelária. Também lá no Rio de Janeiro. Certo? A imagem a seguir representam pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, mas estão incompletas. Coloque o espelho sobre os segmentos da reta em vermelho, de modo a refletir a metade, a outra metade. Então, se você tiver um espelho, você vai por aqui, ela vai aparecer essa parte aqui, ó. Vai por aqui, vai aparecer essa outra parte. O espelhinho. Quem tem o espelhinho faz o teste aí, Então, aqui vai ser o Cristo Redentor e aqui vai ser a igreja da Candelária. Candelária, tá? Aqui na atividade 17, o que você observou? Então, o que você observou ali? Quando você colocou a imagem, Então, vocês vão dizer o quê? Que a figura se completa, O espelho reflete o outro lado, tá? Você põe o espelho aqui, vai aparecer aqui tudo. Põe o espelho aqui, vai aparecer tudo. Então, que conclusão você vai chegar, Então, vocês vão chegar que a imagem foi refletida através do espelho. Vê se consegue arrumar um pedacinho de espelho para fazer, tá bem? Agora a questão 18. Agora destaque os adesivos do material complementar e cole no espaço indicado a imagem que você viu usando o espelho. Então, vamos lá, nas nossas atividades complementares. Então, crianças, aqui, lá no final dessa nossa apostila aqui mesmo, nós temos algumas atividades complementares. Na página 274, vocês vão pegar essas figuras aqui, do Cristo Redentor e da igreja da Candelária, e vão completar, vão colar lá em cima da página que nós estávamos fazendo a atividade, da página 89. Então, peguem essas duas figuras e colhem lá em cima. Aqui é o Cristo Redentor e aqui é a igreja da Candelária, ambas no Rio de Janeiro. Beleza? Então, vocês vão pegar essa figura, recortar bonitinho e vão colar em cima daquela subimagem que vocês têm lá. Que essa figura tem os dois lados, Então, vai colar lá em cima certinho. Certo? Na página 274. Agora nós estamos na página 90. A prof sabe que essa parte da geometria é bem complicada, mas tentem fazer. Se não conseguir, pede para a professora, tá? Vamos pedir para a professora. Vamos na página 90. Essas figuras são simétricas. Então, simétrica é como a professora explicou, bem no meio.
Lá na imagem que nós tínhamos aqui, ó, na imagem aqui, ó, do Cristo é simétrica, é bem no meinho, né? É simetria, ó, é bem no centro, ó, no centro da igreja, no centro do Cristo. Isso é simetria. Então, vamos agora aqui nessa página 90. Então, essas figuras são simétricas, ou seja, um de seus lados é a reflexão do outro no espelho. Então, se a gente colocar o espelho de um lado, a gente vai ver o outro, na posição da simetria. As retas representadas em vermelhos são chamadas eixos de simetria. Perceba que só conseguimos obter a imagem completa se posicionarmos o espelho sobre o eixo da simetria. Então, ó, se está aqui, vamos pegar o lápis. Se aqui está a nossa linha, então o espelho fica aqui e vai refletir ali. Se o espelho fica aqui, vai refletir aqui. Então, esse é o eixo simétrico. Caso o espelho seja posicionado em outra posição, obteremos uma imagem diferente da imagem original. Observe a reflexão da imagem da igreja da Candelária em outra posição. Então, né, ó. Então, aqui é a posição de uma e do outro. Então, você vai ver o reflexo, né? É como você olhar uma imagem na água, né? O reflexo na água, na sombra. Atividade 19. Agora trace usando uma régua o eixo de simetria das figuras abaixo. Então, aqui, ó, você vai usar a régua para apanhar os eixos da simetria dessas três figuras aqui. E o desafio: pegue uma folha de papel sulfite, uma tesoura sem ponta. Como é possível construir uma figura simétrica utilizando apenas esses dois materiais? Daí, uma folha de papel, vocês vão fazer uma atividade de simetria também, tá? Dobrando, fazendo os eixos, né? E montando essa figura aí. Então, você sabe que é bem o meinho, né? Tem que ser sempre bem o meio, né? O meio da posição, bem no meio. Os lados da pessoa ficam meio torto. Então, vocês podem pegar folha de sulfite, folha de caderno, do caderno, né? E tentar fazer aí uma figura simétrica nesse sulfite. Ok? Então, paramos por aqui hoje, que já deu uma aula muito longa, né? Nossa aula hoje foi bem longa. E é bem complicada essa matemática também, mas eu estou aqui para ajudar. Vamos fazendo o que vocês conseguem e depois a gente faz uma revisão. Beijos, até quinta-feira.